Nós já conversamos antes, eu conversei com o professor Genésio, a Cida, o professor Marcelo. Tive a alegria de saber que o Marcelo esteve comigo em Ipatinga, e eu circulei nos anos 90 por muitos lugares de Minas, e aprendi a doçura, a ternura do mineiro, principalmente o sabor dos doces mineiros, que para sempre ficaram no meu cardápio. Ouvindo vocês, eu tenho a certeza que vocês já disseram tudo e já fazem muito, né? É muito pequena a contribuição que eu posso trazer diante da experiência que vocês tiveram nesses meses que eu não tive, diante dos desafios que vocês estão enfrentando como diretores, gestores, coordenadores, educadores. Nós não vamos sair desse tempo do mesmo jeito, né? Acho que ninguém é o mesmo depois de tudo isso que a gente está passando. E isso tem bastante a ver com a avaliação. Naturalmente, vocês vão entender que foi muito difícil mesmo. Eu fiquei, eu acho que 2 semanas fazendo um recorte da teoria, com alguns aspectos a discutir nesse momento, porque são tantos, cada item que eu abro dá outro livro, não é? Cada aspecto a discutir traz uma série de teorias, traz uma série de fundamentos teóricos que não são facilmente transmissíveis, né? Não é numa palestra, não é nesta conversa que eu possa trazer a vocês tudo o que eu gostaria de dizer nesse momento. Então, faço esse recorte, vou contar com a ajuda preciosa da Cida, porque nessa lida da tecnologia, eu não me arrisquei a lidar com transparências, slides, ainda chamo de transparências, vocês me desculpem, com slides e com a fala. E, é claro, vou tentar ser mais breve. Se nós tivéssemos combinado ou planejado em conjunto essa apresentação, talvez não combinasse tão bem, tá? O que o professor Genésio falou inicialmente, depois a Roberta, obrigada, Roberta, pelas suas palavras, depois o Marcelo, estão muito em sintonia com o que eu pretendo trazer a vocês. E é muito breve, talvez a gente não tenha tempo de se estender, mas eu vou procurar seguir mais rapidamente para a prática, para novas estratégias, trazer algumas experiências a vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer que poucas pessoas sabem que eu iniciei meus cursos de avaliação quando me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo ensino superior. Uma das professoras do mestrado me indicou para a coordenadora do curso da PUC, porque era um tema que estava sendo difícil na PUC, na década de 80 ainda. Eu entrei na Federal do Rio Grande do Sul em 86, eu trabalhei na PUC quase que em paralelo, e era necessária uma disciplina no curso de Metodologia do Ensino Superior que, de fato, trabalhasse, então, com avaliação. E na disciplina estavam professores de todas as áreas, engenheiros, médicos, veterinários, pedagogos, filósofos, enfim.
Quero dizer, Marcelo, que as minhas ótimas experiências foram com engenheiros e que meu marido é engenheiro e entende muito de educação, alguns exemplos até vêm da própria experiência dele como professor da engenharia. Enfim, quero dizer a vocês que trabalhei muito tempo, depois na URGS, com também programas de formação, programas de apoio pedagógico a professores universitários. Então, é sempre muito bom conversar sobre esse tema, embora a gente precise dizer, daí nós vamos adiante, né, Cida, com a próxima, transparência, número 2, a número 1, que a questão ainda permanece. Se nós formos falar sobre avaliação no ensino superior, no ensino médio e talvez também no ensino fundamental, todo esse avanço que foi colocado aqui, que foi muito bem colocado pelo professor Genésio, pelo Marcelo, pela Roberta, nós sim viemos avançando em educação, né? Eu fiz um quadro aí dos avanços tecnológicos, das novas nomenclaturas, quase não couberam na minha imagem, e muitas ficaram de fora. A todo dia nós nos deparamos e buscamos novos recursos, novas estratégias didáticas, todas elas, sem dúvida, tendo por foco a aprendizagem do aluno, mas ainda por demais centradas no ensino. Então, em muitas situações, né, eu posso perceber que o aluno ainda está numa sombra, está na sombra, que o professor ainda ocupa um lugar central, né, como o currículo, as metodologias, os novos recursos tecnológicos. A questão que eu estou sempre fazendo é se, com todos esses avanços, nós alcançamos, de fato, uma formação integral, uma aprendizagem significativa, e estamos voltados ou focados no processo de aprendizagem. Não nos resultados, mas no processo, não nos registros, mas nos apoios pedagógicos que oferecemos a esses alunos. Passaste muito bem, Cida, vamos para o seguinte, sim. A pergunta, então, é o que mudou, mesmo em termos de avaliação, no sentido mediador do termo. Né? Eu tenho sempre esta pergunta a fazer, a Roberta disse muito bem, né? A Roberta fez 3 perguntas, avaliação de aprendizagem, para aprendizagem, avaliação como aprendizagem. Eu realmente, Roberta, ficaria numa avaliação como aprendizagem desse professor sobre este aluno. O que o professor aprende sobre esse aluno, com esse aluno, desse aluno. Tá? Porque a figura, ela é de um engenheiro, Marcelo. Quando eu falava com ele que nós sempre buscamos, os professores continuam buscando recursos para fazer uma avaliação justa, precisa, objetiva. Então, se mune de muitas ferramentas, mas a pergunta fundamental permanece a mesma. Por que se avalia? Ou seja, como é mesmo que se anda a cavalo? Né? Muitas vezes nós temos tantas formatações, tantas plataformas, tantas formas de registro, tanta preocupação em elaborar um regimento, em definir fórmulas matemáticas que
nos alicercem ou que o aluno considere justo, mas não vamos, então, ao cerne da questão, que é a minha preocupação há 30 anos, o que significa mesmo avaliar. A gente pode ir adiante, Cida. Então, nós temos que vencer esses mitos ainda, embora eles existam há meio século ou mais do que isso. Professores universitários, grande parte deles, ainda se considera mau professor se não der, né? A palavra é essa, se não der todo o conteúdo, mesmo que muitos alunos não aprendam, né? Não aceita muitas vezes que não fazer aquela prova final de muitas questões, né, com muitas exigências, porque senão não irá formar um profissional competente. Como eu posso formar um profissional competente que não esteja preparado para fazer, não é, uma prova? Enfim, esses mitos vocês já conhecem. Notas médias são mais precisas e justas, eu acho que vocês estão nesse caminho, querendo questionar isso, não é? E aquele professor que cumpre, sim, a função burocrática, né? Adora dar aula, gosta muito dos alunos, se sente muito bem com todas as metodologias que se possa sugerir, mas a avaliação é um sofrimento. Não gosto de fazer isso, e ela vem, a partir daí, desconectada, desarticulada da aprendizagem, né? Aquele aluno que vai a campo, que usa recursos tecnológicos, que desenvolve o projeto, mas que vai ser julgado, né, competente ou não, a partir de uma prova final, a partir de uma nota, a partir de uma média, né? A média, eu diria a vocês, é algo a ser questionado, né? Qualquer média, a Cida me falou um pouco do processo de vocês, é interessante, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Ele já absorve uma visão de avaliação cumulativa, mas ele perigosamente se pode cair na avaliação somativa. Né? A média, ela é um problema na avaliação, né? Porque ela anula, né, o processo. A média 3 mais 4 mais 8, e este é um exemplo que eu dou há muitos e muitos anos, não é igual a 8 mais 4 mais 3. Então, mesmo que o professor deixe de aplicar um teste, uma prova de dar nota, ele terá essa consciência de que a avaliação é o acompanhamento do processo de construção do conhecimento. Essa frase contém vários conceitos complexos, né? Acompanhamento, que é mesmo acompanhar, é estar junto, é estar pensando junto. Processo é mesmo o dia a dia, o avanço que se dá passo a passo em termos de evolução, de conhecimento, de saberes, etc., que nós temos aí no sentido da construção, então esse processo que leva o aluno a construir conceitos, a adquirir determinadas posturas, a perceber determinados valores, né, que formam o conhecimento como desenvolvimento moral e intelectual. Conhecimento para Piaget é desenvolvimento moral e intelectual. Os dois caminham juntos. Não há desenvolvimento cognitivo sem desenvolvimento moral, sem valores, sem a ética, sem o respeito ao outro. Avançamos daí, vamos adiante, Cida. Então, nesse tempo,
eu fico pensando que, dentre os nossos aprendizados possíveis em tempo de pandemia, um deles talvez seja o mais importante de todos. A consciência de que todas as pessoas são completamente diferentes, né? E são únicas e são singulares no sentido global do termo. Se nós fizermos uma analogia triste nesse momento, mas nós estamos vendo a dificuldade dos profissionais da saúde diante das incertezas de algo novo. Isso é ruim? Sim, nesse momento muito ruim para todos nós, né? Todos nós estamos sofrendo com essas incertezas. Ao mesmo tempo, por quebrar as certezas, isso é muito bom, né? Eu venho dizendo que o maior perigo em educação é a certeza, é a busca do preciso, do objetivo, porque acompanhar aprendizagens não é algo que se possa fazer sem interpretar, sem refletir, sem voltar-se para si mesma, porque cada professor avalia do seu próprio jeito. O que aprendemos com a pandemia é que ninguém sabe como cada pessoa irá reagir ao vírus. E eu gostaria que vocês já fossem fazendo essa relação com a avaliação. Ninguém sabe como um estudante vai reagir a um processo educativo. Eu posso estar falando com todos vocês nesse momento, mas eu não tenho nenhuma perspectiva ou nenhuma expectativa que todos compreendam o que eu estou dizendo, como eu imaginaria, eu gostaria que compreendesse. Cada um de vocês irá viver esse momento do seu próprio jeito, construindo suas próprias ideias. E essa aprendizagem, essa evolução de cada pessoa, no caso da doença, nós estamos vendo isso, depende de inúmeros fatores, emocionais e físicos, e, enfim, nenhum profissional hoje pode prever ou definir de antemão o que fazer com cada paciente, e isso está aterrorizando o mundo inteiro, porque um mundo onde impera ainda o positivismo, em que buscamos soluções para todos os casos, em que achamos que a ciência é infalível, deparar-se com a incerteza é algo que quebra toda e qualquer postura profissional, é ou não é? Né? Nenhum profissional gosta de se sentir inseguro. E esta é justamente a magia do processo avaliativo. Sentir-se inseguro, ter certeza de que eu não sei o que o aluno está aprendendo, de que eu não conheço toda a sua história. Eu contava para a Cida que uma professora, num WhatsApp para mim, ela me disse: Jussara, eu estava dando uma aula online e um jovem de 12 anos, um aluno meu de 12 anos, me mandou um WhatsApp: prof, eu estou assistindo sua aula, mas eu estou fazendo uma entrega de bicicleta aqui. Eu estou entregando comida de bicicleta. E ela disse: eu fiquei pasma comigo mesmo. Não imaginei que a vida dele fosse desse jeito. Neguei que a vida desse menino fosse assim. E, nesse momento, eu fiquei muito mal. Como é que eu não sei dele? Como é que eu não sei de cada um dos alunos? E, diante desse perigo das desigualdades resultantes desse momento, uma verdade
não poderá ser negada. As pessoas mais vulneráveis precisam de cuidados intensivos. No caso da pandemia, eu estou entre elas, eu sou o grupo de risco. Mas as crianças, os jovens, os adultos mais vulneráveis, com mais dificuldades, precisam de cuidados intensivos. Eu vou repetir essa frase para vocês: avaliar e cuidar mais, por mais tempo, de quem precisa mais. Mais, por mais tempo, de quem precisa mais. E eu preciso identificar esses alunos mais vulneráveis e que necessitam de maior apoio pedagógico. Isto é mediação. Vamos passar adiante, Cida? Então, esta imagem, ela é bastante assustadora, porque todos nós crescemos nesse tempo, estamos crescendo. Não consigo nem imaginar o que este período vai resultar em termos de desenvolvimento de crianças e jovens. Eu vejo minhas netas sofrendo e, ao mesmo tempo, amadurecendo, negando e, ao mesmo tempo, superando dificuldades, né? Uma neta pequena, inclusive, que mora longe, mas que passou com a mãe agora, 4 meses em casa, e que deu um salto de conhecimento inacreditável, e nós vendo isso por WhatsApp. Mas, ao mesmo tempo em que o mundo todo está avançando, como disse muito bem o professor Genésio, em termos de valores, em termos de respeito à vida, em termos de solidariedade, não todos, é claro. Mas, enfim, ao mesmo tempo que o mundo avança, no retorno às aulas, no retorno às aulas presenciais, há um grande perigo de nós cairmos no vazio. Se nós quisermos, né, retomar os antigos processos, se nós quisermos partir dos pressupostos avanços que esses alunos tiveram com as aulas online, eles são incertezas para nós, eles são pontos de interrogação. E esses pontos de interrogação exigirão mais e mais, e daí, por isso eu digo que nós podemos ter esse ganho, esse ponto de interrogação vai justamente focar na valorização dos diferentes jeitos de aprender, dos diferentes jeitos de ser, dos diferentes jeitos de existir desses estudantes ao longo desse tempo. Não se pode imaginar que alguém que esteja nos ouvindo hoje por um celular tenha a mesma facilidade de acompanhar do que aquele que está em frente a um computador com todos os recursos disponíveis. Não se pode imaginar isso. E nós sabemos que muitos estudantes não estão conseguindo acessar aulas online em todo o país, por mais recursos que a escola ofereça. Nós sabemos que esse jovem está de câmera e microfone desligados e nem sempre atento às aulas, estará atento quando está atento quando quer, por mais recursos que se use para que ele participe, ele pode estar abanando a cabeça e vagando por aí. Então, é muito perigoso cair no vazio. Por isso eu digo que, em termos de avaliação, se nós quisermos seriedade nesse momento, é tempo de retomar e avançar, retomar e avançar. Nós vamos, sim, precisar resgatar esse tempo a partir de estratégias pedagógicas, de tarefas frequentes, similares em diferentes gradações, para realmente poder identificar em que momento da educação, em que momento
desse avanço se encontra o aluno para poder auxiliá-lo a prosseguir, né? Nós vamos adiante, Cida. Neste respeito às diferenças, então, está a mediação. Um dos conceitos fundamentais é que não há objetividade nenhuma nesse processo. O avaliador, ele sempre interpreta o que cada aluno aprende. Não é um processo que se possa lidar com ele objetivamente, por mais que se tente. Porque o professor constrói todo o processo. Ele seleciona os conteúdos, ele define suas metodologias, ele dialoga de um ou de outro jeito, ele consegue estabelecer o vínculo ou não com cada aluno, e esta é uma relação dual. A avaliação é uma relação dual, e daí porque não pode deixar de ser um processo individualizado. Então, a avaliação mediadora é de caráter dual. Nós não avaliamos o todo. Nós não enxergamos todos os alunos, não somos tão onipotentes a esse ponto. A gente olha um por um e episodicamente. Então, nós temos que criar processos, tomar consciência das diferenças para que se venha a buscar o olhar sobre cada um. Eu conversava com a Cida quando falamos deste encontro, e eu dizia para ela que este é o grande pulo do gato em avaliação. Conseguir identificar, né, as diferenças, as necessidades, os interesses, os avanços de cada aluno a cada passo da nossa evolução. Então, desfocar o olhar do ensino e partir justamente o que vocês estavam dizendo, centrar o olhar na aprendizagem. Quem está aprendendo o quê, por que não, porque ainda não. Eu gosto muito de usar, talvez o Marcelo já tenha ouvido essa minha expressão, né? Eu digo para os professores do ensino fundamental e para coordenadores pedagógicos, faça uma plaquinha com 2 perguntas. E daí, é uma delas, e a outra plaquinha é ainda. Quando estiverem conversando com professores e o professor disser, este aluno, este rapaz, ele não frequenta, ele não faz, ele não evolui, ele não acontece, levantem a plaquinha. E daí? O que você vai fazer com isso, professor? Qual é o seu compromisso nesse sentido? Como é que você vai fazê-lo participar? Como é que você vai mobilizar o seu interesse? Como você vai despertar a sua vontade de buscar conhecimento nessa área? E a segunda plaquinha é o ainda. Ele não alcançou ou ainda não alcançou? E qual é o seu papel nesse ainda? Então, porque todos esses instrumentos de avaliação, eles não podem ser programados a priori. Eles não devem ser programados a priori. O instrumento de avaliação, ele está articulado ao processo. Então, ele é diretamente decorrente da resposta que o aluno deu para que eu faça uma pergunta condizente, coerente, articulada à resposta que eu ouvi. Então, a avaliação, ela vai sendo construída. E este professor, a partir da interpretação, a partir do que ele reflete, do que ele pensa, do que ele conhece, do que ele domina, a respeito da estratégia de raciocínio daquela ciência, daquela matéria,
ele vai avançando e retomando, avançando e retomando. Nós temos há muitos anos, né, na LDB, a expressão estudos paralelos de recuperação. Em 1996, portanto, nós já falávamos em avaliação mediadora, porque a avaliação mediadora envolve estudos paralelos de recuperação. Eu não posso seguir no processo como se todos os alunos estivessem juntos nesse processo. Nós vamos passar adiante, Cida. Então, eu escolhi essa imagem para que vocês pensassem nesse conceito de mediação. Né? São sempre dois sujeitos em relação. Esse processo avaliativo, ele se embasa num diálogo de pensamentos. Isto é o que representa a mediação. Aí está Vygotsky, aí está Piaget. Na troca de ideias, né, eu não vejo o que o aluno sabe. Eu interpreto aquilo que ele sabe, e nessa troca de ideias existe um mundo de possibilidades. Né? Isto é ruim? Não. Isto não é ruim. Isto é positivo, desde que esse professor tenha a consciência de que ele vai falar com muitos ou vai ensinar de um jeito e cada um irá aprender de outro. Que muitos avançam enquanto outros não. E que ele precisa estabelecer o diálogo, fazer a problematização correta, que ele não é o único em sala de aula. Então, processos avaliativos mediadores envolvem o coletivo, o grupo como um todo, valorizam as diferenças, porque este aluno ele vai aprender mais com um colega, muitas vezes, do que com o professor, se o professor souber utilizar a estratégia correta para isso. Vamos adiante, então, Cida, do que nós estávamos falando, dessa diferença radical entre avaliação que visa o produto, o resultado, a classificação, que é a avaliação estilo exame, estilo concurso, estilo avaliação tradicional, para avaliação mediadora. Qual a diferença radical e por que mediação? Né? Nós vamos ver aí os 4 pontos que são radicalmente diferentes em termos da concepção do professor. Né? Na avaliação classificatória, vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Alô? Sim, tudo bem. Perfeito, tudo bem. Perfeito. Ótimo. Eu prefiro ficar assim, vendo vocês, porque assim eu fico tranquila que vocês estão me ouvindo. E avaliação mediadora com a finalidade, então, de promover o desenvolvimento moral e intelectual. Eu foco no aluno, no acompanhamento individual e busco o desenvolvimento de competências. E buscando o desenvolvimento de competências, eu faço esse acompanhamento longitudinalmente, ou seja, de forma longitudinal, acompanhando as múltiplas dimensões da aprendizagem. Vocês se referem no material de vocês a isto. As tarefas e propostas avaliativas, elas são diretamente focadas nesses objetivos e nessas competências multidimensionais, diferentemente
da avaliação classificatória, cujas tarefas, na maioria das vezes, são focadas em questões diversas relativas ao conteúdo. Eu vejo demais, em termos de tarefas, esta característica, ainda hoje, em escolas que se dizem bastante evoluídas, principalmente do ensino fundamental. Embora os processos sejam dinâmicos e interativos, quando se chega no quesito prova, essas provas são muito mais referentes aos conteúdos, a itens do conteúdo, sem dar-se conta de que tem complexidade diferente do que propriamente focadas em acompanhar o alcance pelo aluno de determinados objetivos. Pois eu vou trazer um esquema para vocês que revela mais ou menos esta visão, ou talvez ilustre um pouco esta visão que vocês devem estar compreendendo. Né? Não se acompanha aluno por aluno com números. Né? Isto, na visão mediadora, o Marcelo já anunciou que estão buscando outras estratégias mais descritivas, não se acompanha o desenvolvimento do aluno a partir de notas, porque elas são arbitrárias, superficiais e genéricas, ou seja, o professor as atribui, se ele não souber descrevê-las, né, ele não se aprofunda na natureza do conhecimento do aluno. A qualidade, a quantidade, o quantitativo, no caso, pontos, números, conceitos, que também são escalonáveis, eles são um dos aspectos, uma das dimensões da qualidade. A análise qualitativa, ela vai além. Né? Ela mostra o quanto o aluno compreendeu, o quanto adquiriu de informações, o quanto ele soube se expressar a respeito desse conhecimento. Nós vamos adiante, Cida, que talvez eu possa me referir melhor a isso. Vocês me sinalizem, por favor, se o meu tempo estiver explodindo por aí. Eu trago rapidamente assim, alguns exemplos para relacionar a essa questão da necessidade de registros significativos articulados ao avanço do aluno em determinada área do conhecimento. Então, eu acompanhei, por exemplo, uma professora de cálculo 1, faculdade, Instituto de Matemática da URGS, porque ela participou do meu programa de assessoria. Ela estava muito preocupada com os altos índices de reprovação, era 80% dos alunos reprovados no primeiro semestre de matemática, 80% reprovado, 20% aprovado. Ela tinha muitos alunos, cerca de 60, 70, 100 alunos a cada semestre. Ela se considerava excelente professora, tinha todo o seu planejamento muito bem esquematizado, como boa matemática. Ela é realmente uma excelente profissional. Ela fazia 3 provas ao longo do semestre. As provas eram pré-programadas e pré-agendadas, inclusive. Mas ela me dizia e se sentia incapaz de ajudar os alunos por total impossibilidade de conhecê-los. Então, ela veio conversar comigo e foi bastante interessante. Quer dizer, esta experiência ela está atrelada a essa questão da
acompanhar o processo a partir de tarefas articuladas aos estágios de desenvolvimento do aluno em determinada área do conhecimento. Num primeiro encontro, eu deixei que ela me apresentasse o que vinha fazendo e ela me trouxe, então, uma relação de 50 alunos, cada um deles com um conceito que ela atribuiu, né, de acordo com o que a Faculdade de Matemática, o Instituto de Matemática fazia, o conceito que ela atribuiu para esses 50 alunos. E a universidade ela trabalhava com conceitos A, B, C, D, né? Havia 60 alunos, havia 30 alunos com conceito C, e a primeira pergunta que eu fiz à Vera foi: qual a diferença entre eles? Como você vê os 30 alunos? Nesta primeira tarefa que você apresentou, eles... você acha que eles cometeram os mesmos erros, que eles apresentam as mesmas dificuldades, que eles não fizeram determinadas tarefas? Ela disse: não sei te dizer. Eu corrigi a tarefa e atribuí o conceito, não sei te dizer a diferença. Eu disse: então, eu não vou te oferecer alguma solução, tu vais encontrar alguma estratégia para me dizer, nas próximas 2 semanas, qual é a diferença entre esses conceitos Cs dos alunos. E isso foi há vários anos atrás. Ela ficou bastante intrigada com a questão, mas 15 dias depois ela me trouxe uma enorme folha de papel maço com o nome de todos os alunos, as tarefas que ela havia feito com eles, os exercícios que agora estava fazendo mais frequentemente, com, então, vários códigos que indicavam a ela em que aspecto ela precisaria retomar justamente aqueles conceitos com os alunos. Então, havia anotações como: não fez a tarefa, ou a fórmula aplicou errado, ou foi erro de cálculo, e etc. Nada de tão diferente assim, mas a Vera, em um mês e meio, conseguiu conhecer muito melhor do que antes os 60 alunos com os quais ela trabalhava. O processo foi esquecer as 3 provas programadas. Ela acabou esquecendo completamente a agenda previamente feita, né? Ela passou a fazer tarefas frequentes, sucessivas e gradativas, como um bom matemático sabe fazer, pequenas ao final de cada dia de aula. Ela aplicava um problema com os alunos. E, a partir de uma análise imediata, ela começou a formar duplas de estudantes onde um deles havia compreendido melhor o assunto e o outro havia tido grande dificuldade. Ela definiu os grupos. Ela definiu as duplas, ela definiu os trios e passou a aplicar tarefas similares para eles. O que a Vera alcançou com isso? O conhecimento dos alunos. Ela conta que, num determinado momento, uma estudante foi solicitada por ela para entregar as tarefas para os outros 60. E ela disse: Flávia, me ajuda a distribuir as tarefas. E a Flávia olhou para a turma e disse: 1 mês e meio de aula e ela sabe meu nome. Então, essa foi uma primeira experiência. Eu havia me referido antes à Vera. Ela acabou doutora em educação e ela conseguiu, na primeira experiência, ou seja, no primeiro semestre, que ela experienciou um processo de acompanhamento mais frequente, sucessivo e individualizado,
uma reversão dos índices de aprovação e reprovação, chegando a 80% de aprovação e 20% de reprovação, né? Conseguiu, inclusive, que uma das alunas que sempre se evadia, depois de um ou 2/3 do semestre, que fosse até o final com um cuidado muito mais intenso por parte dela. Uma segunda experiência que eu trago a vocês, que revela assim, que a estratégia precisa ser mudada quando se percebe que os alunos não estão interessados, que não se está conseguindo mobilizar o estudante para o assunto em questão. Isto é, a mobilização é papel do avaliador. E a avaliação não para na análise, ou seja, não se restringe à análise do aprendeu ou não aprendeu, mas se estende, ela inicia por despertar o interesse e a necessidade, problematizando o assunto de tal forma que, inicialmente, o aluno vai fazer com certa resistência uma tarefa proposta, mas a partir do apoio pedagógico ele vai estar mobilizado, vai superar sua resistência e passa a se envolver com aquela área de conhecimento, primeiro por necessidade, depois por ter superado essa dificuldade de se envolver com um conhecimento de natureza mais estéril, mais difícil, mais complexo. O exemplo que eu trago é de um professor de genética. A dificuldade dele, ele veio até o programa de assessoria por isso, é que ele percebia que a disciplina era difícil, era árida, o assunto com pouco subsídio, as suas aulas eram teóricas, mas era um assunto necessário. E o aluno precisava avançar naquela disciplina. Qual era o sistema utilizado por ele? O processo tradicional, né? Aula expositiva, ele apresentava o assunto, depois ele oferecia uma série de materiais para o aluno pesquisar, ler, estudar, e então, a seguir, ele apresentava um questionário, uma prova, na qual, em geral, os alunos iam muito mal, e assim ele prosseguia. Cida? Alô? Alô? Tudo certo, Jussara. Pode continuar. Tá certo? Estamos escutando. Estamos te ouvindo. Pode? Ah, tá bem. Então, deixa o microfone desligado, mas aí demora. Tá bem. Então, aí qual foi a estratégia, então, desse professor de genética? Nós tentamos, né, juntos, e depois de muito diálogo e muita conversa, nós invertemos o processo focando na problematização, que é um dos pilares da avaliação mediadora. Problematizar o suficiente para que esse aluno se passasse a se envolver com esse conhecimento e não de forma puramente instrucionista. Então, ele inverteu o processo. Se antes era apresentar o assunto, oferecer subsídios e aplicar provas, se propôs que ele tentasse inverter. E ele passou, então, na sequência e na continuidade, apresentar questões
que eram, inclusive, novas na disciplina ou na área de conhecimento. Os alunos ficavam impactados, a grande maioria eles não sabiam responder, mas ele apresentava essas questões num primeiro momento. Sobre as questões que os alunos não conseguiam responder, que poderiam até responder em duplas ou trios, ele oferecia subsídios, revistas acadêmicas, links, sites. Eles iam procurar, então, as respostas sobre as questões apresentadas de forma própria, de forma individual. Num terceiro momento, ele se colocava à disposição. Então, os alunos podiam perguntar, pedir explicações, e ele dava, muitas vezes, a sua aula expositiva a partir das perguntas que os alunos faziam, trazia esquemas. E, num quarto momento, então, na continuidade, ele aplicava questionários similares, respostas, perguntas similares, é claro que mais complexas, na sequência, na continuidade, para acompanhar, então, a evolução dos alunos na disciplina. Foi também uma experiência muito exitosa. Esse professor ficou, ele se dizia fã da avaliação mediadora, porque ele conseguiu conquistar, acompanhar, conseguiu mobilizar os alunos para o assunto, indo, inclusive, além da súmula prevista para a disciplina, de tal forma que os alunos manifestaram o seu interesse. Uma terceira experiência que eu trago para vocês revela também assim, essa preocupação que os professores de vocês vão apresentar quando vocês sugerirem, bom, vamos parar, vamos ver quem está aprendendo ou não, quem ainda não aprendeu ou não, o que você pode fazer por este aluno ou não, é a questão do eu preciso dar todo o conteúdo. Então, um último exemplo que eu trago para vocês é de um professor de engenharia que discutiu comigo que seria impossível, seria totalmente impossível o que eu estava propondo, que ele acompanhasse cada aluno individualmente, que ele parasse, que ele fizesse tarefas frequentes, que ele corrigisse essas tarefas imediatamente para ver onde se encontrava cada um, que ele tinha que dar todo o conteúdo. Que na engenharia não era brincadeira, que se ele não desse todo o conteúdo, ele teria problemas com os colegas do semestre seguinte, cuja disciplina era um pré-requisito. Mas como era um projeto desse programa de assessoria, ele disse, pois bem, tá bem, Jussara, então vamos lá, eu vou te acompanhar, tu vais me dizer da assiduidade, como é que eu organizo essas tarefas, como é que eu faço essas perguntas para eles, várias tentativas de fazer o aluno se envolver, mas eu quero ver se realmente eu termino o conteúdo, e por trás, né, sem eu saber, ele combinou com o colega também da mesma disciplina, no outro turno da engenharia da URGS, que o colega seguiria com o processo que eles sempre haviam desenvolvido, né? Dar aulas e no final de cada mês, aplicar uma prova. Aulas expositivas, prova, aulas expositivas, prova, aulas expositivas, prova. Ele fez, então, uma experiência de controle, né? Em paralelo, ele quis comparar com o seu próprio processo, né? E foi muito curioso, muito interessante, porque a cada dia no nosso programa, que era de um semestre, ele chegava e dizia para os colegas que ele estava se dando mal, porque os alunos
a partir do momento em que ele começou a oferecer mais subsídios, mais leituras para aqueles que apresentavam sérias dificuldades ou dificuldades de outras naturezas, os alunos foram mais e mais para a biblioteca, leram mais revistas acadêmicas e traziam perguntas para ele que ele não sabia responder. E que ele estava se dando mal, porque o desafio dos alunos não estava sendo previsto por ele. Ele era jovem, ele estava iniciando na carreira docente da universidade, e foi muito engraçado porque, ao final do processo, então, ele havia avançado em outras áreas daquela disciplina, ele tinha avançado, inclusive, em conteúdos do semestre seguinte, por provocação dos próprios alunos. Então, são exemplos que eu selecionei, com certeza vocês têm outros tão ricos e tão significativos, mas que eu selecionei para colocar para vocês, assim como a minha própria experiência na universidade, né? Eu também desenvolvi sempre o processo mediador no estágio, e o que foi para mim um ganho, uma aprendizagem muito significativa, porque eu também inverti o processo, né? Em geral, quer dizer, até eu assumir a disciplina de estágio, era comum as alunas apresentarem relatórios finais de estágio. Mas aquilo me incomodava muito, né? Porque havia a observação da orientadora, ela entrava, ela ia, ela observava as alunas, ela fazia anotações, ela fazia provocações, sim, mas eram esporádicas. Quando uma orientadora vai observar um aluno em estágio, não observa todos ao mesmo tempo, então ela observa uma num momento, outra no outro momento, perde muito do contexto. E aquilo me incomodava bastante, e eu mudei o processo, né? Provocando as alunas a fazer relatórios semanais de estágio. Elas faziam duas tardes por semana no estágio, e nós tínhamos um encontro durante a semana que era presencial. E eu as provoquei a fazer, desde o início que eu assumi a disciplina, eu trabalhei 11 anos nessa orientação de estágio, a fazer relatórios semanais. No início, uma briga, no início, sempre com todas as turmas, uma grande resistência em escrever, as alunas escrevendo pouco, muito genericamente, e a Jussara, então, cutucando, provocando, eu dizia com bilhetes de amor, né? Então, a cada relatório que eu recebia, na mesma semana eu lia, e no nosso encontro eu trazia os meus bilhetes de amor, sugerindo leituras, trocas de relatórios entre elas, inclusive troca de salas, observar a outra colega na outra sala, e muito questionamento em relação às crianças, e, enfim. Todo esse trabalho, todo o estágio passou a seguir esse processo, e houve um ganho muito significativo, né? Ainda hoje eu encontro estagiárias que me dizem que aprenderam a ler livros comigo, que aprenderam a analisar criticamente, né, a refletir criticamente o que faziam a partir da sua escrita, porque a escrita, e aí nós podemos ir adiante, Aparecida, inclusive com as transparências, que é uma característica da mediação. Se tu puderes pôr outro slide, Cida. Cida? Está me ouvindo, Cida?
Cida, Sim. poderia pôr outro slide? Você quer que eu siga à frente? Sim, sim. Qual deles? Nós paramos desse aqui, ó. Este. Eu não estou vendo. Não? Será Não. que parou? Eu vou começar de novo. Vocês estão vendo esse slide? Eu estou vendo. Ela está Sim. apresentando o slide 10, propostas articuladas e complementares. Aqui dá para ver. Sim. Você está vendo esse, Jussara? Não, não estou vendo. 10? É que você saiu do modo apresentação. Não, eu estava nele. Vou abrir de novo, no modo apresentação. Não, Na verdade, nós estaríamos ali, o estágio em creches, no 9, tá, Cida? então, estava no 9. No 9? Voltar no 9? Isso. Tu pode passar para 10, tá? Este, ok? Tá, eu estou vendo aqui no meu iPad, tá? Não estou vendo na tela, mas nós estamos na 10, não é? Isto, no 10. Está bem. Então, essas experiências que eu trago, né, elas focam, então, nesse processo, e esta figura, ela é apenas ilustrativa, né, do processo mediador. Nós podemos, muitas vezes, nós tendemos a avaliar competências com muitas atividades, muitas tarefas em sequência, gradativas e complementares. O que falta, entretanto, nesse processo é justamente a intervenção pedagógica do professor. Então, apenas eu trouxe como ilustração, né, que entre uma tarefa e outra é que está justamente a ação avaliativa mediadora. De que forma, com muitos alunos ou poucos alunos, com muitos conteúdos a desenvolver ou poucos conteúdos a desenvolver, seja a área que for, eu vou criar estratégias para identificar os diferentes tempos em que cada aluno se encontra nesse processo. E de tal forma que conforme você me contou, né, Cida, as 3 provas que pressupostamente podem substituir a segunda, substituindo a primeira, a terceira, substituindo a segunda, elas seguem o processo, elas seguem o princípio cumulativo, não somativo. Mas elas não... esse processo cumulativo, ele não pode prescindir da intervenção pedagógica do professor para que realmente o aluno avance. Se o aluno fizer um processo na segunda prova, no segundo teste, na segunda tarefa, na segunda produção textual, ele estiver apresentando maiores dificuldades que na primeira, eu vou levantar a bandeirinha e daí? Né? O que você, professor, fez para que não se desse o avanço, o que o aluno ainda precisa desenvolver, alcançar, e qual o meu papel nesse sentido, que precisa ser diferenciado. Então, é tomar consciência da diferença, é fazer diferente em relação aos alunos diferentes. Né? Podemos seguir na outra figura? Cida? Podemos ir adiante? Já mudou. Ela já mudou. Sim. Está no 11 agora. Então, se nós tivermos... Está ficando claro para vocês? Por favor, me deem uma sinalização, porque eu só estou vendo uma tela cinza. Está claríssimo. Está ótimo.
Ok, Posso continuar? ok. Pode continuar. Porque eu estou vendo que eu estou, inclusive, extrapolando o meu tempo aí. Então, se nós fizermos uma breve, né, muito, digamos assim, muito pouco clara uma síntese muito breve disso tudo que eu conversei, se nós estivermos nos propondo, né, a uma avaliação de competências, esses 4 princípios têm que ser obedecidos. Né? O primeiro deles, que competências envolvem múltiplas dimensões da aprendizagem, é preciso um olhar global do professor. Ou seja, se retomássemos o slide anterior, nós teríamos aí algumas dimensões dessa competência sendo desenvolvidas paulatinamente, gradativamente, passo a passo, tais como a aquisição de informações, o aprender, a pesquisa, o aprender a aprender, a curiosidade do aluno, a iniciativa do aluno em buscar novas informações, o fazer, que é uma das habilidades, a aplicação, como vocês trazem na taxonomia de Bloom, que é bastante antiga, mas que é importante, ou seja, não basta saber, é preciso fazer, né, a partir daquele saber. O transformar-se como pessoa e entra de que forma o aluno se desenvolveu moralmente também em relação a partir das informações. Nada adianta ele estudar ética na filosofia e não ser ético. De nada adianta ele estudar sobre preservação do meio ambiente e ele mesmo não agir dessa forma ou não encontrar melhores soluções para esta questão. Então, o primeiro princípio é que eu só avalio competências se as tarefas forem diversificadas e diferenciadas de forma a alcançar as várias dimensões do conhecimento em uma determinada área. O segundo princípio, que o professor está sempre interpretando esse processo individual. A busca, o compromisso é querer ver mais. Então, tarefas menores, sucessivas, gradativas, analisadas imediatamente pelo professor. Nada de arquivar tarefas para corrigir ao final do semestre, porque isso não é processo mediador. A devolução precisa ser imediata, esse é um princípio básico. O aluno quer saber como ele está indo, ele quer ser acompanhar o seu próprio processo. Então, eu digo, a avaliação não é de caráter sigiloso, a avaliação é compartilhada. É preciso que o professor tenha registros compartilhados com os alunos. Por exemplo, eu tinha um programa de computador onde eu anotava as minhas observações sobre as alunas e isso era compartilhado com elas a cada dia. Então, elas acompanhavam o que ainda não haviam alcançado, o que precisavam ainda alcançar, a leitura que poderiam fazer, a troca que deveriam ter com a colega, com a estagiária, com a diretora, com a coordenadora da creche. Então, a interpretação do professor precisa ser clara, não sigilosa, compartilhada, criticada pelo aluno, e dessa forma nós vamos daí para o 3, né? Vai acompanhando o seu avanço na área de conhecimento.
ele se torna protagonista, né? Nós criamos processos de autorregulação. O professor precisa criar o processo de regulação, dizer para o aluno, você é responsável pela sua aprendizagem? Não. O professor é responsável em tornar o aluno responsável pelo seu processo de aprendizagem. Que meios ele encontra para isso? É exigência, tal como o professor de genética criou, é a frequência da problematização, tal como a Vera inventou, é a necessidade de expressar seu conhecimento permanentemente, como eu trouxe o exemplo dos relatórios de estágio. Então, é o professor, o saber estudar, o saber pesquisar, o ser responsável pelo seu próprio projeto de estudo é compromisso do professor. Não basta dizer ao aluno que ele precisa fazer isso. Não. Nós criamos estratégias que despertem necessidade de aprender ou interesse de aprender, não é? Que o levam a se envolver necessariamente. Nós chegamos, então, no princípio básico, né, de que as competências não são mensuráveis. Vocês podem continuar a fazer registros numéricos, mas precisarão ter consciência de que os registros numéricos são superficiais. Uma nota 8 é igual a nota 8 do aluno X, do aluno Y, do aluno Z, então não me diz coisa nenhuma. Não diz ao aluno coisa nenhuma. Então, enquanto o professor não descrever, né, o caminho de aprendizagem que esse aluno cursou, e enquanto ele não identificar, não perceber qual o apoio pedagógico em termos de metodologias, em termos de leituras, em termos de explicações, em termos de acompanhamento do raciocínio lógico desse estudante, ele pode fazer, ele não se foca na aprendizagem no indivíduo. Então, é preciso desfocar do ensino, é preciso desfocar da metodologia, é preciso desfocar do currículo em termos do que é mais importante. Nós temos que responder ao final, e a Cida adiantou, né, este princípio do próximo slide, Cida, do 12, avaliação, o processo avaliativo é um compromisso pedagógico e é um compromisso ético de retomar e avançar. Não é possível avançar sempre, mas nós temos que equilibrar a balança da retomada com o avanço, até porque os teóricos dizem que epistemologicamente o aluno pode prosseguir sem entender muito, mas pode ser que no prosseguimento, sentindo dificuldades, ele vá adquirir conhecimentos que antes não havia adquirido. Então, não é uma questão para com todo mundo, então agora todo mundo está bem, segue, para com todo mundo, então agora todo mundo segue. Não, nada disso, né? É avançar e retomar, para que não se deixe ninguém para trás. Se nós formos usar uma metáfora para isto, nós vamos pensar na escada, né? Muitos professores seguem adiante,
dão todo o conteúdo, como se, não é? Mas há um degrau faltando nessa escada. O aluno não consegue acompanhar esse professor. O professor sobe todos os degraus, mas há muitos que ficam no segundo, no terceiro, enquanto o professor já está no 10º, né? Eu preciso dar a mão, preciso subir com ele, preciso acompanhá-lo. Pode ser piegas, pode ser difícil, é responsabilidade do aluno, sim, ele é adulto, na universidade ele tem livre-arbítrio de se envolver ou não, de estudar ou não, de fazer ou não, de participar ou não, mas é compromisso do professor estar atento a quem não participou, estar atento a quem não está sendo responsável. Não se pode, né? Nós não podemos nos nomear educadores sem trabalhar também com essa autonomia, esse protagonismo, essa responsabilidade, essa iniciativa do aluno em tomar conta de si próprio também. Mas a gente ensina isso também, né? É o educador que forma, não é o educador não só informa, forma, né? E são os processos avaliativos que, do dia a dia, da observação individualizada, do vínculo afetivo, da relação intelectual que se cria, aquela figura da mediação, né? Essa engrenagem toda no dia a dia da relação professor-aluno que se cria, que se estabelece a base, o pilar para uma aprendizagem significativa.